Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia aí. Sou o Guilherme, vou gravar agora a próxima aula de Brasil aqui, História do Brasil. E a última aula eu achei que ficou um pouco extensa, né? Um pouco não, ficou extensa pra caramba, porque eu acabei me alongando muito. Então eu vou tentar fazer essa daqui um pouco mais enxuta e eu vou disponibilizar para vocês no Drive lá no Classroom os resumos das aulas e uns outros materiais que eu tenho de resumo que são bons para estudar história, assim, por dividir em períodos, facilita um pouco para quem está buscando coisa de vestibular. Se alguém quiser mais material, depois pode me falar que eu tenho os livros que eu estou usando aqui e tal, tudo em PDF, então tranquilo. Então, na última aula eu parei no começo da Sociedade do Açúcar, né? E nesse marco aqui é importante a gente perceber que tem uma mudança muito grande no que se refere a Brasil. Então, a gente ainda vai ter muito contato com a história europeia agora aqui e principalmente nesse começo. Então, a gente pega esse no marco de 1580 a 1640, você tem uma unificação da coroa portuguesa com a coroa espanhola. E o que acontece? Nesse momento, o reino de Portugal é englobado no reino espanhol. E todas as posses que Portugal tinha são agregadas à Espanha. Ou seja, Portugal acaba saindo desse período de 1580 a 1640 praticamente falido, destruído, sem recurso nenhum e com pouquíssimas colônias ainda para ajudar ele a se reerguer e com mão de obra completamente com pouquíssima mão de obra também, porque morreu gente pra caramba, houveram até pandemias, então um cenário é, tenebroso para Portugal, que já tinha sido uma das maiores potências da Europa há pouquíssimo tempo atrás. Então, o que acontece é que Portugal se volta para o Brasil e para reerguer o seu próprio reino e também porque os outros países como França, Inglaterra, e Holanda, eles estavam ameaçando o domínio de Portugal no Brasil, no próprio Brasil, por ter um interesse em plantar outros gêneros aqui, né? E então a gente chega uma parte em que os holandeses estavam aliciando muito o Brasil e eles chegam a se estabelecer nesse meio tempo, em 1630, se eu não me engano, eles se estabelecem e eles ficam praticamente 20 anos nas costas, na área costeira do Brasil e só em 1654 que eles são expulsos. O que acontece? É, essa virada do que a gente entende por colonização do Brasil, a gente tem o interesse que Portugal estabelece agora sobre a nova colônia, que não é mais um interesse de extração. É um interesse tanto de povoamento quanto um interesse de colonização do próprio colonizado. Então, colonizar a população que estava aqui. E isso é um processo muito longo e é um processo que, nessa época principalmente, era muito dispendioso. Então, você precisava de mão de obra, você precisava de população nativa do seu próprio país para passar o tipo de cultura que você queria impor. Então, com essa virada, a gente tem uma formação de uma sociedade e de códigos, de hábitos que vão se incorporando no Brasil nesse começo. E tudo isso gira em torno do açúcar. Por quê? Porque o interesse principal de Portugal era se reerguer como reino. Então o açúcar vai ser o código principal
essa primeira guinada comercial, porque ele tinha alto valor comercial na Europa. E ele já existia na Europa há muito tempo. Então, eu estou olhando no computador aqui. Então, já existia um conceito de exportação, importação do açúcar, e ele era um gênero muito interessante, e ele já tinha sido introduzido ao Portugal, então Portugal já tinha tido experiências com o açúcar. Eles já sabiam como plantar, qual tipo de solo, então eles já tinham alguma experiência até científica sobre isso. E por outro lado, o açúcar também era muito interessante porque Portugal também tinha, por Portugal ter perdido muitas colônias, eles acabaram sendo totalmente excluídos do mercado asiático. E isso era de onde vinham basicamente todos os ganhos da coroa da época. Então, o que acontece é que Portugal se volta para suas colônias na África, e antes de se voltar para o Brasil em si, e lá eles têm experiências, como eu posso dizer, eles têm experiências boas com a colonização, porque eles têm um contato com a população, com os comerciantes, eles já tinham tido um contato com os muçulmanos, quando os muçulmanos dominaram Portugal, então tinha uma cultura, ainda tem, né, mas na época tinha uma cultura muçulmana forte, até mesmo após a expulsão eles tinham um contato muito grande. Então o que acontece é que eles vão moldando esse tipo de situação para criar a colonização brasileira. E ela se cria a partir desse núcleo, que é o açúcar e a escravidão. E esse núcleo é muito importante porque um coexiste com o outro. E isso eu acho que a gente já sabe bastante, né? É bem passado. Porque são regimes de plantation, né? Que é como feito nos Estados Unidos, na parte sul dos Estados Unidos. E eles precisam de muita mão de obra. E Portugal tinha uma população de 100 mil pessoas e eles não tinham mão de obra para empreender esse tipo de negócio aqui, e nem para populacionar. O que existia é que você tinha um interesse de você criar um projeto de povoamento do Brasil a partir de outros. Você tinha um projeto de povoamento do Brasil que não contava só com o português. Ele nesse primeiro momento ele era muito importante, mas o que se esperava era uma construção geracional para você criar uma elite que fosse subjugada a Portugal. Então eles mandam para cá pessoas que não eram nobres, e, essas pessoas que não eram nobres, elas eram o quê? Elas eram cristãos que tinham sido recém-convertidos. Então aí entra outra parte da história europeia, que é essa questão de cristão novo, e os cristãos novos eram judeus ou muçulmanos que tinham sido convertidos depois das batalhas, da Contra-Reforma, e a partir disso eles tinham um status de cristão, mas eles eram cristãos secundários. E o projeto de Portugal era exatamente fornecer terras e às vezes até algum capital para esses cristãos novos virem para a América e empreenderem esse negócio do açúcar. Então, aqui a gente tem uma linhazinha do tempo que fala que em 1530 chegaram as primeiras plantas, e elas chegam em São Vicente, então com Martim Afonso, e já tinham sido feitas empreitadas com a planta na ilha da Madeira e São Tomé, e já tinham sido criados engenhos. E essa parte do engenho, acho que a gente também é de conhecimento geral, mas só repassando é a estrutura canavieira, né? Então você tem a casa, você tem a moenda,
toda a casa onde ficam os escravos. Então você tem tudo englobando um sistema que é o sistema de engenho. Então isso já existia, não foi criado no Brasil, isso já eram estruturas que existiam. Então você tem uma evolução muito rápida, porque é um negócio que dá rápido muito certo. Então você vê que nos primeiros momentos você tinha 10, daí evoluem depois para 14, e no fim do século XVII você tem 140 engenhos funcionando no Brasil. E é um negócio que funciona e se autossustenta nesse primeiro momento, porque você tem um fluxo de capital girando muito rápido aí, e a Marinha Portuguesa ela consegue estabelecer um monopólio muito forte. Então não só com o açúcar se ganhava, eram todos os produtos portugueses exportados para cá e para o Brasil, e então existiam exclusividades. Então, com o tempo, o que a gente via eram as capitanias, e elas foram sendo tiradas, e Portugal manda para cá uma estrutura de administração com o modelo que os espanhóis usavam nas colônias espanholas. Por quê? Porque eles tinham aprendido isso na dominação espanhola, com o caso de Sevilha, que eles tinham o Conselho das Índias. Então, eles criam uma administração baseada nesse modelo. E o que acontece? A partir desse modelo, Portugal cria no Brasil um regime de exclusividade, onde se comercializava basicamente os produtos europeus aqui dentro. Pouquíssima coisa se criava no Brasil para abastecer o Brasil. Então tem autores como Caio Prado Júnior que defendem que era um regime de muita fome até. As pessoas passavam muita fome aqui porque pouquíssimo se criava gado, começam a se criar gados, mas mais para venda mesmo, para exportação. E mais para frente até, porque a terra era basicamente usada para açúcar. Os gêneros que as pessoas criavam, que as pessoas cultivavam aqui, eram basicamente mandioca e subprodutos do açúcar, como a rapadura. Muita pinga também, porque era um subproduto do açúcar. Então, e até, por exemplo, como você como você cria um regime de colônia, você precisa ter uma base agrária para fornecer alimento para essas pessoas. Mas como eram regimes de fazendas, as pessoas, os senhores de engenho plantavam, tinham criações também dos seus gêneros com a mandioca, exportavam muita coisa de Portugal porque o capital girava muito rápido, então eles muito rápido começaram a ter dinheiro, e era proibido você adquirir coisas de outros comerciantes, por exemplo, franceses, holandeses. Então vivia-se basicamente de mandioca, e ninguém queria plantar mandioca também, porque se você tinha terra disponível, você usaria para fazer o açúcar, né? Então, o que era um regime anual, então era uma coisa que você precisava o ano inteiro estar plantando, e despendia muito trabalho, por isso também. Então eram cerca de 20 horas de trabalho diárias para você poder ter uma boa colheita de açúcar em 6 meses de trabalho. Então era bastante, bem extenuante assim. Então a gente vai vendo nessa pequena linha do tempo aqui, que no começo do século XVII, aí esse regime de exclusividade acontece por volta de 1640. Aí logo depois de 1640 e 1642 você tem essa administração portuguesa forte, e tudo isso vai evoluindo em conjunto para constituir essa sociedade do açúcar, que é bem complexa e que forma muitas das bases do que a gente tem no Brasil depois, e até chegam até hoje, assim, porque era um regime que
a gente começa a falar sobre questões que hoje são prioritárias, como raça, privilégios, monopólios. Então são questões que a gente poderia pontuar como questões-chave que vão seguindo na evolução do Brasil. Não dizendo que nada muda, não, muda, mas é importante a gente entender que na história algumas estruturas elas ficam tão enraizadas que dificilmente a gente consegue tocar elas depois. Então, essa parte das terras, por exemplo, você tem hoje movimentos do sem terra e você tem aí propriedades gigantescas que estão intocadas, que as pessoas não usam. Mas basicamente você ter terra é você ter poder no Brasil, né? E não só no Brasil. Aí, bom, então a gente tem um pequeno, eu escrevi um pequeno resumo que sobre o processo que você tinha para produzir a cana. Então você moía, aí o sumo ia para o reservatório, depois para as fornalhas, e era cozido e clarificado em grandes recipientes de cobre. Quando ele estava livre de impurezas, o caldo era transformado em melaço e colocado nas formas ou vasos de barro que comportavam cerca de 32 litros, mas ao longo do processo ainda não está terminado. O passo seguinte era conduzir o produto à casa de purgar, onde durante 40 dias ele passava por um processo de branqueamento. A secagem vinha na sequência quando se separava com uma faca fina a parte branca da mascava, mais escura. Então a gente vê que era um processo bem complexo, que tinha níveis de qualidade, e a qualidade do açúcar brasileiro ela não era de alto grau, era mais pela quantidade mesmo, pela facilidade de comércio. Então, por muito tempo, o açúcar brasileiro foi o que abasteceu o resto do mundo, digamos assim. É, e, só um segundo. E aí. Bom, então por essa primeira parte do açúcar foi basicamente isso. O que eu vou trazer vou falar só mais um pouquinho, que é a parte da escravidão. Então eu dividi essa aula aqui em duas partes. A primeira parte já acabou. Agora vamos para a segunda parte. Então, essa próxima parte aqui eu vou só elucidar rapidinho sobre escravidão, e lembrando de novo, esse resumo eu vou disponibilizar para vocês. E bom, é isso. Bom, então a gente tem que entender que uma coisa estava completamente atrelada à outra quando a gente fala de escravidão, como de açúcar, né? Então não era um regime novo para os portugueses, e não foi uma coisa efêmera, foi uma coisa de um grau de complexidade enorme. Por quê? Porque muito se fala que já existia escravidão em outras sociedades, e realmente existia. Eu até coloquei uma partezinha aqui que fala, por exemplo, cidades gregas, Império Romano, eles foram os maiores exemplos de sociedades escravocratas da antiguidade. O Império Romano, por exemplo, 35% a 40% da população total era de escravos. Então, isso é um número muito grande. Mas, o que acontece? No Brasil, a gente tem um regime de escravidão que toda o sistema econômico do país girava em torno disso. Então você tem uma máquina uma máquina estatal que era abastecida pela mão de obra escrava. E é o regime mais longo de escravidão das Américas, e também que tem mais
talvez não mais, mas que tem muitas chagas que ficam até hoje. Então tem muitas coisas que a gente leva até hoje, a gente traz dessa parte da nossa história até hoje. Então, para a gente ver, por exemplo, com o começo da escravidão, então você tinha basicamente nas regiões como a Bahia, em 1740, 1700, você tinha 75% da população formada por pessoas em regime de escravidão. E é importante a gente ver também que, como eu comentei, Portugal tinha uma proximidade muito grande com a África, mas não existia um conceito de África em si. Esse conceito de África, panafricanismo, somos da África, ele vem do século XIX. Então, até aquele momento, você tinha várias nações meio tribais e nações, e algumas até de cunho nacional, mas que, que já tinham contato com Portugal. Então Portugal já tinha uma experiência com a escravidão e essa experiência ela não era de curto prazo, ela vinha de muito tempo, muito tempo. Então você tinha regimes específicos e comerciantes específicos, você tinha transporte, você era uma coisa muito complexa e que tinha um aval muito grande de diversos pensadores. Então, nesse primeiro momento, você tem, por exemplo, um o que se pensava, somos cristãos e não podemos escravizar, mas os gregos escravizavam. Então, você tinha guias de como tratar o seu escravo, você tinha situações legais para o próprio escravo. Então, era uma coisa muito mais articulada do que só escravidão. Você tinha. Então, por exemplo, bom, mas nesse transporte dos escravos, a gente vê que o nível de mortalidade era muito alto, então 10% das pessoas que vinham morriam. E era importante você transportar pessoas que tinham línguas distintas, porque e religiões também. Então você criava a partir disso um distanciamento entre os escravos e o medo de uma o medo de um levante sempre era muito grande. Então são regimes de extrema violência. Então uma coisa está sempre atrelada à outra. Quando a gente fala de escravidão brasileira, a gente sempre fala de violência, porque são uma coisa inerente à outra. E a gente tem não só Portugal trabalhando com isso, mas os holandeses, os ingleses, você tem outros países que fortaleciam esse tipo de negócio. Então, tem-se leituras, por exemplo, que quem fez com que a escravidão acontecesse realmente nessa época foram os próprios holandeses. Então, não era uma exclusividade dos portugueses que os espanhóis não fizeram, porque os espanhóis fizeram bastante com os índios, né? E ao mesmo tempo você tem muito combate. Então nós temos você tem o começo de uma sociedade muito dividida, que é uma sociedade que ela vai se baseando por princípios raciais. Então é muito importante a gente ter essa divisão, porque você tem uma sociedade que não tem nobreza, e o que pautava a mentalidade europeia era a nobreza. E hoje a gente pode achar isso um pouco fora de concepção, mas isso é muito importante para a mentalidade da Europa nesse ponto e até um pouco antes, para formar o que você, por exemplo, o papel do rei era um papel importantíssimo. Então aqui você não tem isso nesse primeiro momento, você tem uma sociedade que manda quem tem mais,
Então, muito se dizia que a América não tinha princípios éticos e morais. Então, é como se fosse uma terra de ninguém, assim, principalmente aqui na América, no Norte América, você tem uma situação um pouco diferente por questões religiosas, mas aqui no Brasil você tem muito uma concepção de libertinagem, liberdade e de união dessas raças. Então você tem o negro convivendo com o índio, convivendo com o branco, e o que pauta nesse primeiro momento isso são as relações de raça mesmo. Então, como escravo, como cidadão negro, no, mesmo liberto, como cidadão negro nessa época, o seu direito, legalmente, ele era diferente do cidadão branco e também do índio. E a partir disso você começa a ter divisões de como ser tratados essas todas essas classes sociais que são marcadas pela raça nesse primeiro momento. Então você tem N teorias que falam sobre, por exemplo, como uma pessoa ser de uma cor mais clara, ser negro, mas ter um tom mais claro de pele influenciava no seu tratamento. Pode ser que sim, mas isso é uma teoria muito pouco usada hoje. O que acontece é que você vai formando uma democracia racial no, nas Américas, principalmente no Brasil. E isso vai impactando diretamente. Por quê? Porque, por exemplo, você vê o sujeito que era escravo. Ele era escravo por uma geração e aí ele conseguiu uma alforria e para ele ter essa alforria, muitas vezes ele recebia o sobrenome do seu antigo dono e ele tinha que andar em todos os lugares com o papel que ele tinha sido alforriado e muitas vezes ele era escravizado novamente. Então o que acontece é um regime de opressão total pela cor da pele. E você tem a partir disso subdivisões, porque conforme as pessoas vão tendo filhos e vai aumentando a população brasileira, você vai tendo subdivisões criadas dentro dessa concepção de raça que nem existem cientificamente falando assim, elas são só concepções raciais da época. Então, por exemplo, você tinha o mameluco, que era um descendente de português com índio. Você tinha o crioulo, que era o negro nascido aqui. Você tinha bom, depois eu vou pegar esses nomes, porque às vezes eles caem no vestibular, algumas coisas dessas, é legal a gente saber o que cada coisa quer dizer, mas são coisas que não são mais usadas, assim, não tem nenhuma base científica mesmo. Então, só para fortalecer isso, eu vou comentar um pouco sobre essa questão da ciência e do racial um pouco mais para frente, para querer dizer que eu não vou deixar isso de lado, porque eu acho muito importante na história do Brasil. E só que ela vai vir mais forte mais para frente, porque nesse primeiro momento você tem essa divisão racial clara na sociedade do açúcar. Negro é tratado como acessório. Então, legalmente, ele não tinha o direito de uma pessoa, por exemplo. Então, nem como de um animal. Você podia matar um negro, por exemplo, se ele falasse, um cidadão negro, se ele e alegar que ele tinha se revoltado. E a, a lei não faria nada contra você porque ela falaria, era propriedade dele e quem tem que arcar com esse gasto de comprar outro escravo é ele. Então não tem vantagem nenhuma do proprietário matar o próprio escravo. Então não tinha investigação, não tinha nada. Era basicamente
uma noção de coisa mesmo. Então, a gente legalmente até, a gente vai tendo uma mudança sobre essa população que era majoritária nesse primeiro momento, continua sendo hoje, e que aos poucos a gente vai compreendendo quão grave é o que esse abismo que começou desde então. Então, nesse primeiro momento, antes dessa chegada às Américas, você não tinha nem ideia de raça direito, assim, em teorias, né? Mas eu acredito que não existia essa ideia de raça antes de você ter essa conexão com a América. Você não tinha essa concepção. Então aqui se configura isso e se começa um regime de democracia racial e que é muito importante para a gente entender como funcionava essa sociedade do açúcar. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar o resto lá no Classroom. E se vocês acharam que faltou alguma coisa, precisarem de alguma ajuda, vocês podem me procurar, porque eu tentei ser um pouco mais sucinto, trouxe menos coisa e vou tentar avançar um pouquinho mais rápido, porque tem muita coisa para falar ainda e o fim do ano já tá aí, mas a gente vai conseguir falar da história do Brasil inteira e tratar com seriedade que tem que ser tratado, tá bom? Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, falou aí.